Olá, bom dia, tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre as tradições orais, principalmente no ensino religioso, tá? Relembrando aí um pouquinho das tradições orais e sobre o que são essas tradições orais. Então, o que podemos chamar de tradição oral? As tradições orais estão ligadas às práticas culturais que determinadas culturas têm e que são transmitidas por meio da oralidade. O que é oralidade? Da fala, das conversas, das histórias que são repassadas de geração em geração. Então, todas as práticas culturais, todos os ensinamentos, as histórias são repassados de sociedade em sociedade através da tradição oral. E ela é repassada por quem, geralmente, nas sociedades? Geralmente pelos mais velhos, até porque são os mais velhos que têm essa cultura de contar, de resgatar a memória, de repassar para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, tudo aquilo que aprenderam e aí essas tradições vão sendo mantidas, tá certo? Então, vocês vão ler, após essas informações, há um pequeno texto que está falando justamente isso que eu expliquei, mas leiam esse texto e copiem no caderno de ensino religioso. Se não tiver o caderno de ensino religioso, copie aí na última matéria, tá? E vocês vão pensar e analisar direitinho, até porque essas tradições orais, gente, são muito importantes, porque se não existissem os mais velhos para repassar essas informações sobre nossa cultura, sobre nossa tradição, por exemplo, quem foi que nos ensinou a fazer fogueira no São João? Foram os mais velhos, né? Nossos avós repassando para os nossos pais, hoje a gente já está fazendo, e assim por diante. Um dia a gente vai fazer com nossos filhos. Quem foi que nos ensinou, vou dizer algo bem específico aqui, a dar a bênção a um padrinho, a um avó, um avô? Justamente os mais velhos. Então, além da gente saber a importância que existe nessa tradição oral, é importante também a gente reconhecer que sem os mais velhos a gente não conseguiria ter esse acesso e valorizar essas pessoas, os saberes dessas pessoas. Ah, meu avô está falando besteira porque hoje tem a tecnologia. Não, nada substitui o que é passado de pai para filho, o que é passado de geração em geração. Então, vamos valorizar essas tradições orais, tá bom? Então, no primeiro, vocês vão escrever que tradições religiosas, e aí é só voltado para a questão da religião mesmo, você aprendeu com seus avós ou com seus pais. Se você tiver esquecido, você pergunta a seus pais, a seus avós, qual um costume religioso e que eles mais têm, o que eles ensinaram, que eles vão lembrando a você, tá bom? E no segundo, que outros costumes e ensinamentos você aprendeu com os mais velhos de sua família. E vai escrever também abaixo, tá certo? Esse segundo, ele é mais específico, não apenas para a questão religiosa, mas para o geral. O que foi passado, o que eu tenho, o que eu sei hoje, que foi a minha família que me ensinou, que eu aprendi com a minha família de costume, de tradição, de ensinamento, tá bom? Então, boa atividade e boa aula!